Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. Agora são 9h16, já estamos de volta aqui pela Super Najuá com o programa Espaço Cidadão. Lembrando a você que pode acompanhar o programa a partir de agora também por vídeo, acessando a fanpage facebook.com/Rádio Najuá. Lá na fanpage, além de você conhecer o Dr. Júlio Narraz, caso você não conheça, né, doutor? Sim. Já pode entrar lá, né? Ah, esse é o Dr. Júlio. Aí, eu já vi o Dr. Júlio. Tem gente que fala isso, né? Já. Eu entrei lá na fanpage, depois eu olhei e falei, não, mas eu já vi o Dr. Júlio. Para você aí, ó, que está nos acompanhando então pelo rádio, entra lá pela fanpage. Gente, você pode mandar perguntas aqui para o programa de hoje através do WhatsApp 3421-3358. O Dr. Júlio Narraz, ele que é médico cardiologista, ele vai falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Nós estamos no mês de Novembro Azul. Quem deve e quando fazer o exame preventivo? O Dr. Júlio vai comentar, né, sobre este assunto. Então, tem perguntas, pode mandar no WhatsApp ou também lá nos comentários da nossa live. Ô, doutor Júlio, para iniciar aqui a nossa conversa, qual que é a função da próstata? Então, a próstata, ela é uma glândula, né, que geralmente ela tem 30 gramas, tá? E aí ela conecta a bexiga na uretra, tá? E ela tem a função também de produzir o líquido seminal. Então, assim, junto com as vesículas seminais, esse líquido, ele fica com o esperma e ajuda a nutrir o esperma e a fazer a mobilização do esperma para poder fazer a fertilidade. Então, essa é a função da próstata, né? Que só os homens têm, né? Uhum. Então, isso é importante a gente saber. Então, ou seja, doutor Júlio, tipo, qualquer coisa de errado com isso vem a prejudicar, né, a saúde do homem. Além disso, doutor, qual que seria então o fator de risco, né? O fator de risco de câncer e de hiperplasia prostática? Então, a primeira vez que a gente veio aqui, nós falamos sobre prevenção de doença cardiovascular, que engloba tudo, né? Então, tudo tem a ver com a alimentação. Então, e o estilo de vida do paciente. Então, a gente bate na mesma tecla porque isso importa muito. Então, assim, ó, pacientes diabéticos, pacientes com hiperinsulinemia, obesidade, paciente tabagista, paciente que tem história familiar abaixo de 55 anos, do parente de primeiro grau que tem câncer de próstata, como o pai, um irmão, um avô, é um risco maior. Pacientes de cor negra é um risco maior, tá? E quando o PSA, depois a gente vai entrar em detalhes, está acima de 4, tem um risco um pouco maior. Tá? Então, esses são os fatores de risco, né? Aí a gente começa a fazer essa prevenção, depois eu vou falar as idades. Mas os fatores de risco basicamente são esses, fora o alcoolismo, o excesso de álcool e o excesso de carne vermelha. Não estou falando que é prejudicial o consumo da carne vermelha, mas é bom que você faça uma variedade na dieta, né? O consumo excessivo de carne vermelha com a ingestão de álcool e esses outros fatores que eu disse, que é o que leva à hiperplasia e o câncer de próstata. Tem muita gente que pergunta sobre o fator genético, doutor. Ele influencia nesse caso? É o que eu comentei nos outros programas, é 15% a 20%. Tá? Tem uma análise bem interessante, o BRCA1 é um exame genético para câncer de mama, mas também que funciona para câncer de próstata. Quem tem um BRCA1 para homem, ele aumenta 3 vezes a chance de ter um risco de câncer de próstata, e se for o BRCA2, na faixa de 8 vezes mais. Então, assim, pensando no câncer de mama, só para você ter uma ideia, e abaixo de 1940, o risco do paciente desenvolver um câncer de mama com BRCA1 positivo era 24%. Nos dias de hoje, subiu para 84%. O que isso quer dizer? É a epigenética, é como a gente vive hoje. Então, subiu, não é porque você tem um gene que pode propiciar um câncer, e sim como você tem vivido a tua vida, se alimentado, você entendeu? Então, para você ver como é que aumentou o índice, mesmo você tendo um marcador genético positivo. Isso nesses estudos até, doutor, tipo, lá atrás ele, digamos, um fator genético entre 15% e 20%, tá, você está falando, né? E os fatores externos são os que mais prevalecem. Porque aumentou, digamos, o número, então, de casos, por causa do fator externo. Isso não interfere, digamos, hoje no genético ou não? Não é que, tipo assim, ele acaba, de vez você silenciar com o estilo de vida saudável, você acaba exacerbando aquele efeito genético. Você acorda um gene adormecido, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então, porque assim, você imagina, a pessoa está obesa, sedentária, se alimentando de forma errada, cheia de fast food, né? Então, assim, óleo industrializado, tudo que te leva à inflamação, você pega um gene que você tem, que é 15% a 20%, e você acaba ativando ele, deixando ele ativo, e aí você tem probabilidade maior de câncer. Tanto é que os pacientes que têm maior risco de câncer, seja de próstata, que são estrogênio dependente, colo, retal, mama, são pacientes obesos, diabéticos, pacientes com resistência insulínica, que eu falei.
Então, a maioria dos pacientes se enquadra nesse quadro. Uhum. Então, a gente entende, né, que tudo depende da gente, né, doutor? Sim. Tudo sim, depende da sempre. gente, né? É o estilo de vida, e nesse estilo de vida engloba tudo isso que você comentou, né, doutor? O importante é a gente saber que a gente não é refém da genética, né? O importante é você ter uma epigenética, um estilo de vida saudável para você conseguir silenciar. E a forma que você faz a prevenção é dessa forma. Uhum. Ô, doutor, gostaria que você comentasse, então, sobre a prevalência da hiperplasia e também do câncer de próstata. Então, vamos entender. Vamos lá. A hiperplasia, depois eu vou explicar em detalhes, mas a hiperplasia, a partir dos 40 anos de idade, o homem tem 20% de desenvolver uma hiperplasia de próstata, tá? A partir de 70 anos de idade, sobe para 70%. Só para você ter uma ideia. E o câncer de próstata, acima dos 50 anos, tem uma chance de 25%, 75 anos de 50%, e de 90 anos, tem estudos mostrando que é 100%. Pegaram pacientes de 90 anos e fizeram um exame anatomopatológico da próstata. Todos tinham câncer. Só que assim, a evolução do câncer de próstata, ele é muito lento, é de 20 a 30 anos. Então, muitas vezes a pessoa morre com câncer de próstata, mas não dele, por outras causas. Então, é um câncer prevalente. Tanto é que o principal câncer no homem é o câncer de pele, fora o melanoma, né? Em segundo lugar é o câncer de próstata. Então, ele é extremamente comum. Só que, assim, 7% deles que fazem metástase, que são mais graves. O grande problema é você tentar descobrir qual desses pacientes vão evoluir com um câncer mais agressivo que causa metástase, que aí tem um prognóstico pior, entende? Mas são só 7%. Então, ou seja, as pessoas acima então dos 40, 45 anos já devem, né, se preocupar, né, em fazer, né, o exame preventivo. Ou seja, doutor, quem que deve fazer esse rastreio, né? Ou seja, quem que deve fazer o exame aí para saber se tem ou não o câncer de próstata? Então, o rastreio ele é feito a partir dos 40 anos para paciente de risco elevado. Então, assim, quais são os riscos elevados? É o paciente que tem história familiar abaixo de 55 anos de câncer de próstata e paciente de cor negra. Então, começa a partir dos 40 anos. Aí, pelo menos o PSA, fazer um toque retal. O PSA pode ser anual, o toque retal não precisa ser anual. E a partir dos 45 anos para todos, tá? Tem algumas sociedades que é a partir dos 50 anos, mas assim, hoje em dia, né, pelos Estados Unidos é a partir dos 45 anos, mas tem que tomar muito cuidado com esse rastreio, como ele é um câncer prevalente e a maioria deles é de evolução muito lenta, então tem toda a metodologia que a gente vai explicar mais para frente como é que você deve fazer esse rastreio. Mas basicamente seria o PSA, total e livre, mais um exame de toque de próstata e acompanhar. Porque assim, como eu disse, eu vou falar da fisiopatologia, mas assim, eu vou chegar lá. Você vai se perguntar, já explico. Tá, não, vamos falar já então, né, doutor, sobre a fisiopatologia, né, da hiperplasia e o câncer, doutor. Comenta então sobre esse assim, assunto. Um é uma coisa, o outro é outra coisa. Então veja bem. Separe os vamos dois. Separar. A próstata, ela tem a zona central, ela tem a zona de transição, que fica em volta da uretra, e tem a zona periférica. O câncer, ele evolui da zona periférica. Então, 70%, até mais de 70%, é na zona periférica, que é em volta da próstata, na parte mais externa, né, como a gente diz. E a zona de transição é onde está em volta da uretra e são as células estromais. Essas células, elas aumentam de tamanho, que é onde acontece a maior parte da hiperplasia da próstata. Então, assim, a hiperplasia de próstata, como está em volta da uretra, que são essas células estromais, elas podem dar sintomas, que é aquela dificuldade de urinar, você ir várias vezes no banheiro, urinar com dificuldade, fazer força para urinar, você vai nos lugares e já fica procurando onde é que é o banheiro, né? Tipo assim, para você já ir urinar, é aquele jato que você não urina contínuo, você tem aquela dificuldade e aquela sensação de que você não urinou tudo. Isso é a hiperplasia da próstata. E sabe qual que é o principal sintoma de câncer de próstata? Qual? É não ter sintoma. Nossa! Por incrível que pareça. Não dá sintoma. Por quê? Porque como mais de 70% é na cápsula, na zona externa, você não tem compressão da uretra. Então a urina, você urina normal, tudo, e você não tem sintoma nenhum. Então uma coisa é a hiperplasia benigna da próstata, outra coisa é um câncer de próstata, que são em áreas diferentes. Então essa que é a sintomatologia que você sente. Então do câncer não dá sintoma. Então a hiperplasia, né, tem esse sintoma que você falou, né, tipo que vai muitas vezes ao banheiro e tal. Só que o câncer de próstata, então, ou seja, ele não tem. E que nem você falou assim, tá, deixa eu só entender. Ele é numa fase lenta, né? Lento, muito lento. Ele é lento, né? E esse lento, ele demora, digamos, 20 a 30 anos. De 20 a 30 anos. A agressividade é 7% de metástase. Então, assim, é um câncer assim, que tipo assim, demora muito tempo para se desenvolver.
tá? Então ele é lento. Mas assim, é bom fazer o rastreio, fazer o acompanhamento, a gente vai explicar mais para frente como é que deve ser feito. Uhum. Nesse caso, doutor, tipo, a pessoa, então, ela não sente, ela não percebe que Não. tá desenvolvendo. Então, por isso que sempre, no Novembro Azul, sempre bate muito na questão da prevenção, ou seja, o pré é o que vem antes, né? Sim. Ou seja, se eu fizer o exame hoje, eu vou saber se eu tenho ou não, se está na fase inicial ou não. Isso. É a única forma, né, doutor? É a única forma, mas assim, a prevenção é o que eu estou falando, que é a mudança do comportamental, da alimentação, do estilo de vida, que é 80% da coisa. O exame que a gente faz é um exame de detecção, tá? É um exame de rastreio, então não é um exame de prevenção. Mas deve ser feito sim, não estou falando contra. É importante que você faça, porque justamente a doença é assintomática, né? Então a gente vai explicar dos exames, né? Já falamos a partir de quando e como é que deve ser feito os exames. Uhum. Até nesse caso você falou hoje do exame do PSA. O que seriam os exames? Como que é feito o exame e também como que avalia, tipo, como que Então, você sabe que tem? O PSA é o antígeno prostático específico, tá? Então funciona da seguinte forma: quando você vai fazer um exame de PSA, você tem que se preparar pelo menos 2 dias antes. Então, por exemplo, relação sexual não pode ter, masturbação não pode fazer, exercício físico de grande intensidade não pode fazer, andar a cavalo, cavalgar, andar de bicicleta, tudo isso aumenta o PSA. Você entendeu? Por que ele interfere, doutor? Porque você está comprimindo, você está agredindo a próstata ali, você está dando uma lesão, né, um estímulo na próstata. Tá. Então o PSA, tudo que você mexe com a próstata, seja uma inflamação, uma infecção, uma prostatite, né, que a gente fala, ou até mesmo a relação sexual, um toque de próstata, por exemplo, você vai no urologista, faz um toque de próstata e vai querer fazer o exame em menos de 2 dias, o PSA sobe. E não necessariamente você tem um câncer de próstata. Então você tem que se preparar primeiro para isso. Quando você dosa o PSA, você tem que ver o PSA total e o PSA livre. É importante essa relação. Porque assim, o PSA é o seguinte, você pode não ter aumento do PSA e ter um câncer de próstata. Então assim, o PSA abaixo de 4 tem 15% de risco de câncer de próstata, mas assim, tipo, só para você entender a parte, eu tenho que falar de estatística para o pessoal entender. De 4 a 10 de PSA é um risco moderado. Tá? Que a chance gira em torno de 25%. De 4 a? De 4, quando você dosa o PSA total. De 4 a 10, a chance é de 25%. Só que acima de 10, a chance sobe para 68%. Mas ele sobe em várias situações, então não só no câncer. Então o grande segredo é você quantificar e entender o porquê que ele subiu. E quando você faz o PSA total, a relação entre o livre, porque como é que é feita essa relação? É um cálculo matemático. Você dosa o PSA livre, divide pelo PSA total e multiplica por 100. Quando dá acima quando você tem esse valor abaixo de 20, é um risco mais alto, tá? Principalmente quando é abaixo de 10. De 10 a 20 é um risco moderado, mas acima de 20 essa relação mostra que provavelmente uma hiperplasia benigna de próstata, alguma alteração na próstata que não seja de câncer, acima de 20. Então essa relação é uma das relações que a gente faz. E quando dá alterado, aí você tem outros métodos que você pode fazer para você curar o exame, né? Por exemplo, um toque da próstata ajuda para você ver se tem nodulação, para você sentir a consistência da próstata, ajuda bastante. E às vezes uma prostatite, você toca, o paciente sente dor, entendeu? Então você já vai direcionando o diagnóstico. A ultrassonografia ajuda também para a gente quantificar o tamanho da próstata, mas também não tem como ela afirmar se tem um câncer ou não. Você pode ter um aumento da próstata sem um câncer associado, tá? Porque geralmente não está associado a maioria das vezes. E você pode quantificar o quanto que ela está aumentada e se você tem já um comprometimento na bexiga, por exemplo, se a pessoa está retendo muito líquido na bexiga pelo tamanho da próstata, né? Tudo isso conta no exame de ultrassom. Aí, quando você tem esse PSA alterado, vamos supor, você faz o PSA livre ou total e ele dá abaixo de 10, que é um risco maior de câncer, aí tem um exame bem específico que é importante fazer, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. O que seria isso, doutor? Essa é uma ressonância específica para a próstata, que vai ver várias avaliações na próstata e ela vai dar uma escala de risco se tiver alguma lesão, que a gente chama de PIRADS. O PIRADS ele vai de 1 a 4. De 1 a 2 é risco baixo, 3 é intermediário, tem um risco de 13% de ter um câncer de próstata. O PIRADS 4 tem um risco aí mais ou menos de 30%, 35%. E o PIRADS 5 é um risco maior de 80%, que chega a 80% a 85%. Então, assim, quando dá de 4 a 5, a urologia já indica biópsia, mas nem sempre é necessário. O 5, ele tem uma chance muito grande de ter um câncer mesmo. Mas o 4, às vezes, não tem, porque é 30%, né? E você pode acurar um pouquinho esses exames. Quais são os exames que você pode acurar, além da ressonância? Existe o SCORE, o 4K Score, e existe o PHI Score. Vou falar do PHI Score. Ele dosa 3 tipos de PSA, o total, o livre e o P2 PSA, que é um outro tipo de exame do PSA. E ele dá uma acurácia maior, porque quando ele dá um valor mais baixo, o risco é baixo de ter um câncer agressivo.
Você entendeu? Aí você talvez não precisaria fazer a biópsia, provavelmente não precisaria fazer. Ele é classificado abaixo de 2,1, entre 2,1 e 4, que é um risco moderado, e acima de 4 é um risco maior de um câncer agressivo. Mas o diagnóstico mesmo do câncer é fazendo a biópsia. Só que o problema da biópsia é que, assim, a biópsia você faz vários furinhos na próstata, né, de 12 a 18. E é difícil você localizar, é diferente do nódulo de tireoide ou um nódulo mamário, que você vai direto naquele nódulo e você biopsia o nódulo. Aí a acurácia é muito maior. Então, quando você faz além dos riscos que tem de você fazer uma biópsia, né, você tem um risco de uma prostatite, de sangramento, de uma infecção, que é menos de 2%, fazer uma septicemia, mas você tem um risco da biópsia. Mas 40% dela dá falso negativo. O que quer dizer? Ela dá normal, que não tem nada, e você pode ter um câncer. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito critério para você pedir uma biópsia. Então, assim, às vezes paciente que é muito alto risco, então vamos supor, o paciente já tem uma idade de alto risco, né? Acima de 60 anos é um risco maior de ter câncer de próstata. E é um paciente fumante, paciente obeso, paciente que está com todos os exames alterados, né? É um paciente que tem história familiar positiva, aí faz um PIRADS lá de 5, poxa, provavelmente ele tem um câncer mais agressivo. Talvez aí pensaria, de repente, numa ressecção, né? Porque o maior medo quando você tem um câncer de próstata, como ele não tem um nódulo, né? Ele é espalhado, você pode na biópsia não detectar esse nódulo, apesar de que você tem algumas ultrassonografias junto com a ressonância que você consegue pegar a área, mas não é garantia que você vai realmente pegar aquela área que está comprometida. Nesses exames, você consegue fazer uma acurácia maior. Então, se ele tem um risco mais alto, talvez pensar numa prostatectomia radical, né? Retirada de próstata, né? É uma ideia que seria. E tem aquela fisiopatologia que a gente vai explicar o porquê que eu queria explicar, mas os exames são esses. Então, assim, não é só fazer um PSA e dar aumentado e pensar direto fazer A ideia que eu queria passar é isso, é informação para a nossa população. Então, não é porque o PSA deu alterado que a gente tem que fazer uma biópsia de cara. Então, assim, você tem um PSA total, PSA livre, você tem o score do PHI que eu falei, você tem uma ressonância multiparamétrica de próstata, porque se dá um PIRADS baixo de 2, 3 ou de 1, 2, 3, provavelmente não é um câncer benigno, não é um câncer maligno, desculpa. Então, assim, talvez a biópsia não seria indicada, né? Existe um outro exame mais específico ainda, que a gente faz para rastreamento de metástases, mas também que dá a confirmação do câncer de próstata. Que seria? Que é uma tomografia, chama PET scan, é um tipo de tomografia que ela faz um marcador, que é o PSMA, é um marcador específico para câncer de próstata, que ele mostra onde você tem o câncer, e se tem metástases, se tem outros órgãos, pega a parte óssea inteira, porque é uma tomografia, o PET scan é uma tomografia do corpo inteiro. Né? Então, ela pega esse traçador, né, o PMSA, ele vai rastrear direitinho onde é que tem o câncer. Se está localizado só na próstata, se tem outros órgãos, né? E aí dá uma acurácia maior, que talvez você não precisaria nem fazer uma biópsia, e sim direto fazer a cirurgia, se você tiver a localização realmente na próstata dele, né? Então são exames que não são invasivos e que dão uma acurácia maior e uma certeza de um câncer mais agressivo, para você poder fazer o tratamento, entende? E aí, essa que é a questão até mesmo agora sobre o tratamento, que a gente vai falar até depois do intervalo. Mas eu tenho uma dúvida aqui, doutor. Vamos dizer que a pessoa, ela... Primeiro, então, ou seja, para quem tem o câncer, né, no câncer, ela é silenciosa. Tipo, ela não mostra ali. Não. Vamos dizer que a pessoa não faça o exame, né, nenhum desses exames, não procurou o médico, melhor dizendo, não procurou nenhum médico para fazer nenhum tipo de exame. Ela é silenciosa, mas ela vai sempre progredindo, sempre progredindo. De uma forma lenta, mas vai. Uma forma lenta ela vai. Tipo, quando ela chega numa fase, assim, tipo, bem agressiva mesmo, ela apresenta algum... Então, quando está bem agressivo, pode apresentar sintomas sim, mas aí já é tarde você fazer o acompanhamento. Como eu disse, é um câncer de evolução muito lenta, 7% fazem metástases, mas o problema é que quando faz metástase, geralmente vai para os ossos. Tá? E aí a pessoa pode realmente ter dor óssea. Daí espalha, né? Aí espalha. Né? Só que assim, o risco é baixo, não é tão alto, mas tem que fazer o rastreamento para acompanhar, para tentar diagnosticar quem são esses pacientes que são esses 7% que vão fazer metástase, e você intervir antes. Porque quando você espalha, o tratamento é mais difícil. Né? Aí tem que ter o uro-oncologista, né? Aí tem a radioterapia, você tem que fazer a prostatectomia total, às vezes tratamento com quimioterapia, aí é outro tipo de tratamento. E aí a doença já se espalhou, tem uma sobrevida, não é curta, mas assim, o paciente vai viver com mais comorbidades, né? Tipo assim, vai ficar mais debilitado pela doença, né? A ideia é justamente fazer esse rastreamento para que o paciente não chegue a esse ponto, mas a maioria das vezes que vai para chegar nesse ponto é a minoria das pessoas, sabe? Porque é um câncer de evolução lenta
Então, assim, são poucas as pessoas que chegam nesse caso. Mas, assim, se você faz o rastreamento, você evita. Uhum. Aí que tem a questão de, digamos, depois de feito todos esses exames, doutor, tipo, avaliado, tá, ok, existe, você tem ou a hiperplasia ou o câncer, né, de próstata. Existe tratamento para isso, doutor? Ou em casos, e também quais são os casos que vai necessitar, sim, de cirurgia? Depois do intervalo, o doutor Júlio Narraz conta pra gente aqui no Espaço Cidadão. Super Najoá. Tem uma estrada mais R$5.000 no Hipersorte. Um carro pra curtir muito e que pode ir pra sua casa com mais R$5.000. E não para por aí. Concorra a R$10.000 no primeiro e segundo prêmios, 13 mil no terceiro prêmio. E no quarto prêmio tem uma estrada mais R$5.000. E no Giro da Sorte são mais 30 sorteios de R$1.000. Comprando o Hipersorte você ajuda as unidades da Pai Brasil da nossa região. Realização, Capemisa Capitalização. Esquenta Black Friday na loja exclusiva Castor Colchões em Irati. Descontos de até 30%. Você não pode perder. A hora de você trocar o seu colchão com qualidade e preço baixo é agora. Estamos localizados na Rua Trajano Grácia, ao lado da Panificadora Italiano. Chame a gente no WhatsApp 999-280115 ou em nossas redes sociais, @exclusiva Castor Irati. Esquenta Black Friday com descontos de até 30%. É na Castor Colchões de Irati. Minuto da Indústria. O Senai Paraná divulgou o edital de cursos técnicos de 2024 com entrada prevista para 19 de fevereiro. Foram abertas 149 turmas para 17 diferentes cursos em 32 cidades do estado. As matrículas realizadas até o dia 30 de novembro deste ano garantem a primeira mensalidade com um valor promocional. Com duração entre 18 e 24 meses, as opções são destinadas a pessoas que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos conforme critérios estabelecidos no edital. Além disso, estão disponíveis tanto na modalidade presencial quanto educação à distância, com aulas em períodos integral, matutino, vespertino ou noturno. Os interessados podem consultar todos os detalhes e informações em senaipr.org.br/cursos, clicando na opção Cursos Técnicos. O Super Vasco quer te ver sempre economizando. Confira nossas ofertas. Salsicha Aurora, 8,99 o quilo. Quinta-feira, dias 15 e 16 de novembro. A Super Najoá é sua, é minha, é nossa. 92.5, feita por você e pra você. Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. Agora são 9h38, já estamos de volta aqui pela Super Najoá com o programa Espaço Cidadão. Gente, você que está ligado com a gente pelo rádio, pode acompanhar também por vídeo, acessando a fanpage da Najoá, facebook.com/Rádio Najoá. Quem ainda está nos acompanhando, mandou aqui, ó, bom dia, estou ouvindo vocês aqui no bairro Tuxuca, é a Valdete Cordeiro, também o Tadeu Deruba está aqui ligado junto com a gente, lá na fanpage da Najoá. Pedro Stefanovski, bom dia, Adriana Glinski também está ligado. Eva Aparecida Rodrigues, o Albino Panco, a Maria Bernadette Panco, a Rosni Duda, também a Marli Ilze, tá ligado? E a Carla também tá acompanhando aqui. Grandes amigos, hein? O pessoal, o Círculo das Amizades sempre acompanhando, né, doutor? Graças a Deus. Sempre, isso aí, sempre. Pessoal. Vão mandando aí, ó, nos comentários, diz aí da onde é que você está nos acompanhando. É aqui de Irati? É de outras cidades? Manda lá. Quem mandou aqui, a Carla Herolde, mandou aqui, ó, bom dia, muito esclarecedor aqui, o Dr. Júlio Narraz, que está participando do programa de hoje, ele que é médico cardiologista, está falando sobre a próstata,
quem deve e quando fazer o exame preventivo e entender também a questão até da próstata. Tem o doutor Júlio que no intervalo perguntou, Juarez, você tá entendendo? Eu falei, cara, tô entendendo sim, né, doutor Júlio, o que é hiperplasia e o câncer de próstata, que são duas coisas aqui diferentes. Doutor Júlio, deixa eu passar aqui o WhatsApp para o pessoal que quer fazer uma avaliação, né, quer fazer uma consulta com o Dr. Júlio. Ele atende no consultório Reviver, que fica na rua Conselheiro Zacarias. O fone, WhatsApp, para você marcar uma avaliação, é o 999730089. 999730089. Gente, tem o Instagram do Dr. Júlio Narraz, tem o canal no YouTube e tem o site julionarraz.com.br. Em todos eles, né, Dr. Júlio, tem vários conteúdos. Sim. Inclusive, eu vi que ontem à noite o Dr. Júlio postou um vídeo lá no Instagram relacionado ao câncer de próstata, né, doutor? Sim, sim. Na verdade, a gente sempre está estudando tudo, só que assim, o meu foco é a cardiologia, lógico, né? Um bom urologista, ele vai saber fazer tudo isso que eu estou falando, mas a função da gente é orientar os pacientes. Então, eu com os meus pacientes do consultório, eu sou muito zeloso. Então, quando realmente eu faço todo o acompanhamento e acabo encaminhando, quando há necessidade, para o urologista fazer os procedimentos, às vezes, mais invasivos quando é necessário, né? Mas nós, como médicos, temos que saber um pouquinho de tudo, até porque nós somos um sistema todo integrado, né? Não existe uma pessoa que só tem o coração, né? É verdade, né, doutor Júlio? Isso é muito bom, esse sistema integrado, né, dos profissionais, né? Tipo, você tem que ir, encaminha lá para o outro paciente, ou às vezes até outro paciente, não, tem um problema no coração, vamos encaminhar lá para o doutor Júlio, né? Bacana isso, né? 9h41, tem aqui o José Maurício, mandou mensagem aqui. O José Maurício falou, sou paciente do Dr. Júlio e estou sempre na escuta do programa. Legal, José Maurício, obrigado. aqui, né? Conhece ele aqui, ó? Conheço sim. Olha aí, obrigado José Maurício aí pela sua audiência. O Dr. Júlio, o Dr. Júlio vai continuar falando aqui no programa. Antes de falar sobre os tratamentos, né, doutor? O senhor falou que vai falar sobre a questão até da fisiopatologia, é isso? Isso. Então, lembra que a gente explicou, né, que o maior risco dos pacientes ter é um quadro de inflamação, né? Como a gente conversou, a doença cardiovascular é a mesma coisa, né? Quando você tem um quadro de inflamação, você tem um risco maior de doença cardiovascular. Por isso, os pacientes diabéticos, hipertensos e tudo mais, né, obesos, né, eles geram esse quadro inflamatório. Então, vamos entender um pouquinho. Nós temos a testosterona, que é o hormônio principalmente masculino, a mulher também tem, mas o homem tem em doses maiores. A partir dos 30 anos, há uma queda gradual anual da testosterona. E com o estilo de vida ruim, você vai diminuindo cada vez mais a testosterona. Quando você baixa a testosterona, essa testosterona cai, automaticamente você tem uma transformação em alguns hormônios, que é o DHT, que é o dihidrotestosterona, e o estradiol, que é o hormônio feminino. O que acontece? O DHT, quando está alto, ele é 30 vezes mais potente que a testosterona, e ele aumenta a próstata. Ele aumenta a próstata, causa hipertensão, causa hipertrofia miocárdica, queda de cabelo, acne, tá? Então, assim, ele acaba aumentando porque a testosterona caiu. E quando você também está com quadro inflamatório e tudo, você aumenta uma enzima chamada aromatase, que aumenta o estradiol, que é o hormônio feminino. E aí o estradiol alto para o homem não é bom. Então, onde aumenta o risco de câncer de estrogênio dependente. Então, assim, o estradiol, ele se transforma em alguns hormônios que são proliferativos, que é a estrona, né? O 4,16-alfa-hidroxistrona é um hormônio proliferativo que causa câncer. Então, quanto mais estradiol você tem, né, você vai ter mais estrona, vai ter essas conversões. Então, assim, por isso que é importante, e o tratamento se baseia nisso, principalmente você fazer o bloqueio do DHT, que é o dihidrotestosterona. Mas tem várias formas de fazer isso, com medicamento, com coisas naturais também, e com estilo de vida saudável. E às vezes com a reposição de testosterona, por incrível que pareça. Se o paciente tem um déficit de testosterona, e você repõe, você diminui a conversão no DHT, no dihidrotestosterona. E você consegue também, com outras coisas, diminuir a próstata. Então, assim, e existe o tratamento que a gente vai falar. Então vamos pensar assim, na hiperplasia de próstata, você tem que abaixar o DHT, existem alguns medicamentos, que é a finasterida e a dutasterida. O problema é que alguns pacientes evoluem com impotência sexual e com depressão com essas medicações. Outros medicamentos, e aí a gente consegue fazer isso com um estilo de vida saudável e com alguns nutracêuticos que eu vou explicar. E alguns pacientes, nesse caso, você tem que fazer um medicamento que é o alfa-bloqueador para relaxar a próstata, para você poder passar a urina ali, naquele lugar que está com uma hiperplasia benigna de próstata, por exemplo, nesse caso. E aí a gente usa a doxazosina e a tanzolosina, que são dois medicamentos que fazem esse efeito e ajuda. A tadalafila ajuda também. Então são as medicações. Então, assim, por isso que eu sempre bato na tecla que quando você melhora o estilo de vida, você melhora. Aumenta a testosterona, fazendo exercício, perdendo peso, diminui o DHT, diminui o tamanho da próstata. Então, essas são as formas de prevenção.
não é o medicamento, entende? Olha só, pessoas, né? A gente tem sim na ideia, né, de que tudo se resolve com remédio, né? Isso. Sim, resolve também, né? Ou dá uma curada ali. Agora a questão até mesmo tá antes disso, né? Que é a questão, gente, né, dos cuidados, o estilo de vida, né? Ô, doutor, tem aqui a participação do Cipriano. Ele nos acompanha na cidade de Ivaí. Obrigado ao pessoal de Ivaí. E até ele perguntou aqui o assunto que tem a ver já com o próximo tema aqui, que é a relação ao tratamento. Ó, doutor, tem o 945 aqui, bem rapidão, mas sobre o tratamento da hiperplasia, que ele está perguntando, e eu também para o tratamento do câncer de próstata. Então, a hiperplasia a gente usa as medicações, doxazosina, tanzolosina, né? Eu gosto de usar coisas mais naturais que funcionam, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o licopeno previne câncer de próstata, a cúrcuma ajuda a diminuir, o diindolmetano, que são substâncias naturais, diminui o 5-alfa-redutase, que abaixa o DHT, que faz o mesmo efeito da dudasterida, como a finasterida, sem ter efeito de impotência e de depressão, tá? Alguns casos tem que usar. Então, assim, com o tratamento você melhora. Tratamento clínico. Quando o paciente é refratário, em último caso, e tem muito mais ativos que a gente usa, tá? Que não vai dar tempo. Mas quando o paciente é refratário, aí tem que passar realmente por uma cirurgia. Aí você faz a raspagem da próstata, né? Que é o RTU, que também tem seus riscos. Pacientes mais idosos, debilitados, existem outros tratamentos que fazem embolização das artérias que levam sangue para a próstata, diminui ela. E tem hoje terapias, por exemplo, com vapor de água, com altas temperaturas, que também vão fazer o processo de diminuição da próstata. Isso para hiperplasia, né? Para o câncer, a partir do momento que você tem um diagnóstico do câncer, aí não tem jeito. Aí a prostatectomia radical, né? Dependendo da fase, tira a sua próstata. Em outros sentidos, dependendo do grau que o paciente chegou no consultório, aí, no caso, o urologista vai decidir, o oncologista vai decidir, tem que tirar alguns gânglios linfáticos, né? Tem que tirar uma área maior da próstata, né? As vesículas seminais saem tudo. Aí tem os seus riscos, né? São baixos, né? Risco de incontinência urinária é 5% de grave, mas hoje tem cirurgias que você coloca um ureter, que é um esfíncter artificial, a pessoa não fica com incontinência, mas o risco da impotência ainda persiste, que é em torno de 15%. Tá? Depois da cirurgia, o paciente às vezes tem que colocar uma prótese peniana, quando faz não a raspagem da próstata, quando você faz a retirada total da próstata. Aí tem que realmente fazer uma cirurgia, e aí nesse caso o paciente às vezes tem que colocar uma prótese, tem que tratar com alguns medicamentos, né? E às vezes não resolve, 15% fica com déficit grave e tem que botar a prótese peniana. Mas antes, né, tipo... eliminar a questão da próstata, né, do câncer, né, do que... a vida continua, né? É o que nós estamos conversando. Assim, o objetivo é informar a população e o objetivo é fazer a prevenção. E a prevenção, você vai fazer o rastreio? Vai. Mas se você não muda o teu estilo de vida, continua fumando, continua obeso, não faz exercício, come tudo errado, não dá para esperar nada diferente. O risco é alto. Entendeu? Vai de cada um. Então, ou você muda e tenta fazer uma prevenção, que a chance de você ter é muito menor, ou você continua do mesmo jeito e aguarda o que vai acontecer, né? Muito bem, doutor Júlio Narraz, ele que participou aqui do programa Espaço Cidadão de hoje. Gente, o doutor Júlio, ele que já participou aqui no dia 2, né, que foi uma quinta-feira, ele vai voltar agora para o dia 30, né? É o último dia do mês, né? Isso, dia 30. Júlio, né? E aí, no dia 30, então, doutor, o doutor vai falar sobre diabetes tipo 1? Tipo 1, falar um pouquinho da alimentação, juntar um pouquinho da tipo 2, né, que é tipo 1 um pouquinho mais curto. A princípio, falar dessas duas. Então, pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou. Doutor Júlio, obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Juarez, pela atenção. Um abraço a todos. Valeu. Gente, para você marcar uma avaliação com o doutor Júlio Narraz, é o 999730089. 999730089. Ele atende no consultório Reviver aqui em Irati, na Rua Conselheiro Zacarias. Um abraço para todos, fique com Deus e até amanhã. Tchau. Nos dias de calor, atenção para não desperdiçar energia. Fique ligado nas dicas da Copel. Ajuste a temperatura do chuveiro para economizar. Não abra a geladeira sem necessidade. E quando for usar o ar-condicionado, mantenha portas e janelas fechadas. Acompanhe o histórico de consumo na sua conta de luz ou no aplicativo da Copel. Ele traz informações que podem te ajudar no uso eficiente da energia. Copel, 69 anos de pura energia. A Bombom Calçados de Teixeira Soares está com muitas novidades essa semana. Camisetas masculinas R$ 69,99. Camiseta polo R$ 119,99. Blusinhas femininas R$ 39,99 à vista. Siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook. @bombomcalçados.teixeira.